E o meu sonho de consumo até o último dia da minha vida é realmente colocar as pessoas nos lugares certos. Até parece aqui um romantismo da minha parte, mas é o meu propósito, é o propósito da minha equipe, de todas as diretrizes que realmente a gente preza para que todos tenham a sua felicidade profissional e pessoal. Fala, jovens! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje eu recebo Camila Storelli, CEO e Headhunter da LifeTech. Camila, muito prazer ter você aqui com a gente. É sempre uma honra receber assim, profissionais diferenciados de mercado, principalmente como você, para a gente falar aí de temas aí bem relevantes no nosso dia a dia. Obrigado mesmo. Carlos, eu que agradeço o convite. É sempre uma honra poder falar sobre esse tema tão importante e crítico, né? É sempre da atualidade. Sim, com certeza, né? Quando a gente estava ali pensando num tema bem interessante, né? Até aproveitando que você está aqui com a gente, obviamente, quando a gente fala sobre Headhunter, né, quando a gente conversa ali sobre Headhunter, sempre remete ali à questão de recolocação profissional. Né? Perfeito. Ou daquele ponto de vista em que um profissional ele está trabalhando e ele está pensando em fazer essa mudança, né? Ou daquele ponto de vista em que o profissional ele se encontra disponível no mercado e quer fazer essa, né, se recolocar no mercado. Né? Enfim, sob essa ótica, né, o que você vem acompanhando de mercado assim, em termos de atualidade? É isso que está acontecendo? Você percebe muito mais uma mudança profissional do profissional que está trabalhando, ou você observa muito mais o profissional que está disponível e quer fazer esse trabalho de recolocação? O que você vê como lá na Infintech em relação a isso? É um ponto super crítico, Carlos, porque eu vejo o mercado de trabalho, na verdade, doente. Tá? Tanto o profissional que de fato está na empresa atuando, quanto aos profissionais que estão fora no mercado buscando uma recolocação. Quem está hoje está infeliz, na maioria das vezes. Por quê? Está enquadrada uma empresa simplesmente pelo emprego, por um salário, por um dia de satisfação, né, que é o recebimento. Tá? Quando você pergunta para esses profissionais se ele realmente vê futuro na empresa, se ele tem um engajamento com o propósito da empresa, muitas das vezes eu não vejo esse brilho nos olhos. E quando eu abordo um profissional que está disponível e que realmente está buscando uma nova oportunidade, e eu pergunto qual empresa que ele gostaria de atuar, de trabalhar, ele não tem essa resposta. Ele tem simplesmente o cargo e o salário que ele quer receber. Sim. E isso é muito vago, é nulo, né, quando se fala de vida, Carlos. E é um tema extremamente importante. As pessoas têm que se posicionar melhor, trazendo não só a necessidade realmente de trabalhar, afinal, ninguém trabalha por hobby, né? Sim, verdade. Eu gosto muito do que eu faço e acredito que os profissionais também tenham essa paixão pela profissão em si. Só que não é somente olhar realmente para um cargo, para um salário. Tem que se apaixonar por aquilo que faz todos os dias. A gente despende 8, 10 horas do nosso dia, né? Todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, pelo comum. Tem que gostar do tema, tem que gostar do ambiente, tem que gostar e se conectar com as pessoas que ocupam aquele espaço também. Então, dentro disso, a gente abre um leque gigantesco. Com né? certeza. E daí que surge cada vez mais a necessidade de conseguir fazer um bom planejamento de carreira, né, ou um planejamento de recolocação profissional. Né? Perfeito. Exatamente, até para não trocar ali o chamado 6 por meia dúzia. Né? Apesar de Isso. que eu nunca acho que seja um 6 por meia dúzia. Né? Outro dia eu estava conversando com uma grande amiga minha, de que às vezes é 6 por 12, às vezes também é 6 por 1. Né? Então, às vezes a gente está ali num emprego que, de certa forma, está descontente, como você bem destacou, e entende que a simples mudança vai resolver todos os problemas, e não é bem assim. Né? Eu acho que o que minimiza uma frustração é exatamente o planejamento que se consegue fazer em relação a essa mudança. Né? O que você vê na prática mesmo, até
em relação ao trabalho que você desenvolve, do melhor metodologia, assim? Seria a pessoa atacar para todos os lados? Seria ali a pessoa focar ali num determinado nicho? O que você vê assim como algo que melhor traz resultado? Excelente. Primeiro, ter a clareza de que o LinkedIn ele tem uma amplitude de oportunidades, né? Se você colocar ali o seu cargo e fizer uma busca a nível nacional, vão surgir mais de 2.000 vagas, né, no seu resultado. Legal, você tem a impressão de que você está escolhendo a posição que você quer trabalhar, mas você está escolhendo o seu cargo, né? E aí saem os resultados, você vai ali se aplicando em todas as posições. Isso eu chamo de atirar para tudo quanto é lado. Verdade. Né? E não é esse o objetivo. Nem todas as empresas comportam a sua característica, a sua persona, né? E esse match ele tem que acontecer não depois que você entra na companhia, antes. Verdade. Como é que você faz para mitigar, né? Entender e estudar a empresa que você está pleiteando trabalhar? Na verdade, você está pleiteando gastar ou despender 8 horas do seu dia, né? Eu brinco muito que é como se você estivesse casando sem ao menos conhecer o seu marido. Verdade. E conhecer no dia a dia, né? A chance de dar errado é grande, porque existem culturas diferentes. Na educação, foi totalmente diferente. E aí? Né? Vocês vão aprender a lidar no dia a dia ou você pode mitigar esse risco antes? Então, tem que estudar sobre a empresa. Primeiro passo é ter a clareza do que você gosta de falar todos os dias. Sim. Mesmo que seja uma área de back-office. Eu vou usar o meu exemplo, tá, Carlos? Claro. Eu me especializei no mercado da saúde desde 2015. Então, eu fui headhunter, especialista no mercado de Healthcare Life Science. E é um nicho, para quem não conhece, é um nicho muito grande. Tá? A área da saúde, a gente aborda a indústria farma, equipamentos médicos, serviços, hospitais, laboratórios, enfim, pesquisa clínica. E cada nicho, a comunicação é completamente diferente uma da outra. Tá? Dentro ainda da área da saúde, eu me subespecializei em medical devices, que também é um leque gigantesco. Existem equipamentos, dispositivos, o OPME, né, ortes, próteses, materiais especiais, que também tem a sua bifurcação sobre a subespecialidade. Pronto, eu amo falar sobre isso. E você? Gosta de falar sobre o quê? Qual é o tema que você gosta de abordar na sua carreira, mesmo que seja uma área de back-office? Exemplo, um administrativo. Sim. Tá? Ele vai trabalhar com folha, ele vai trabalhar com pagamento, mas o ambiente dele é tal. Pode ser um ambiente de logística, uma empresa de logística. Existe uma cultura dentro desse nicho. Sim. Uma empresa de tecnologia, outra cultura. Varejo, outra cultura. Verdade. Então, você tem que se adaptar e fazer esse estudo antes de você martelar, né, abordar o mercado diretamente. É super importante, porque aí sim, você pode fazer a sua pesquisa sobre posição no LinkedIn, mas você vai usar o filtro setor para aquilo que realmente você quer direcionar. Qual é o setor que você gostaria de atuar? Não, e é interessante isso que você destacou, porque, assim, por exemplo, todas as posições que eu faço ultimamente, né, todas elas são recrutamentos através do LinkedIn. Só uso o LinkedIn para isso. Né? E a percepção que eu tenho, e eu posso, obviamente, estar errado, por exemplo, eu trabalho, eu como diretor de compliance, as minhas posições em gerais são ali a questão ali de analistas de compliance, né? De diferentes segmentos. E parece que quando eu posto, por exemplo, eu nem gosto muito de postar a vaga no LinkedIn exatamente por esse problema. Quando eu posto ali, por exemplo, uma vaga de analista de compliance, parece que todo mundo se candidata simplesmente por se candidatar. Ou porque, sei lá, a pessoa, de certa forma, ela está infeliz onde ela está, ou ela não vê ali algum tipo de perspectiva, e parece que o filtro que ela faz eu quero uma outra posição de analista de compliance, e ela simplesmente vai lá e se candidata. Ela não vê ali algumas características da vaga, né? Outro dia a gente até conversando, eu vejo que às vezes o profissional ele ataca para todos os lados, né? Eu lembro que eu comentei isso contigo, né? Então ele começa a ver qualquer coisa, ele acaba atacando, né? Então ele atira para todos os lados, quando na minha visão o correto deveria ser atacar de todos os lados. Então, por exemplo, se eu sou um profissional do mercado financeiro e eu quero continuar trabalhando no mercado financeiro porque
tenho ali uma certa familiaridade com o tema, eu vou buscar vagas, por exemplo, de analista de compliance dentro do mercado financeiro. Eu não vou, por exemplo, procurar analista de compliance no meio farmacêutico, por exemplo, entendeu? Apesar de você ter ali alguma congruência em relação a ambas as atuações, mas o ambiente muda, o produto muda, a especialidade muda, e isso é algo que, na minha visão, prejudica. Né? Então, assim, o profissional ele ter um foco maior em relação à atuação e não sair atirando ali para todos os lados. Né? Isso, e a importância de pesquisar sobre a empresa. Verdade. Mesmo que você encontre uma posição no LinkedIn, não conheço a empresa, gostei da vaga. Vai atrás, pesquise sobre a empresa, busque conversar com um profissional que esteja lá, de qualquer área, entenda, se conecte com a empresa. E isso vai fazer você criar uma empatia, né, com a marca que você está realmente namorando, né, pesquisando ali para que você se entregue realmente àquela posição. Ou não, né? Depende do seu objetivo final de carreira. Né? Tudo tem o seu propósito. Então, você quer um emprego? Ok, você pode realmente se candidatar a todas as posições e você vai ter sucesso. Em algum emprego, você vai entrar. Mas o emprego ele tem um prazo curto, no meu ver. Né? Você pode dar a sorte de entrar numa empresa que realmente te conecte ou não. Tá? O risco é grande. Então, você precisa ter esse estudo, minimizar realmente o impacto do seu dia a dia, né? Pesquisar, estudar sobre não só o ambiente da empresa, mas como as pessoas também, e conhecer principalmente, acho que a equipe que você vai atuar. Então, você pode gostar muito da empresa, admirar uma grande marca sempre como sonho e entrar e não ter uma liderança legal, uma liderança inspiradora, uma liderança que faça você realmente entregar aquilo que você tem de melhor no seu profissional e galgar novos ou grandes projetos, né? Então, conheça também a liderança, entenda o projeto dessa liderança perante a posição que você quer ocupar. Então, às vezes, é uma posição que não tem perspectiva de crescimento. E você é um profissional ambicioso, você quer entrar naquela posição, mas você almeja em 1 ano, 2 anos, já galgar outro passo. Tem que ter claro isso, até para você se posicionar em entrevista e questionar o gestor, né? Qual é o projeto dessa posição? Como você olha para essa cadeira? Você tem perspectiva aí de crescimento para o profissional que vai ocupar? Eu percebo, Carlos, que o profissional, quando ele está buscando um emprego, as questões são rasas. Ele não quer questionar, ele simplesmente quer se apresentar, falar sobre o seu potencial e conquistar a posição, até como uma questão de poxa, olha só, consigo. Mas o que é mais importante é ele realmente questionar e saber se é aquilo realmente que ele está buscando para que ele dure, né? Para que ele esteja realmente no lugar certo, com as pessoas certas. E o medo de perder a oportunidade é muito grande, então eu não vou questionar. Eu simplesmente vou num processo seletivo com uma sensação de gratidão, porque afinal me ligaram, né? Me chamaram para uma entrevista. Como é que eu vou ficar questionando se me acharam, me chamaram para essa oportunidade? Eu não tenho direito. É como se ele não tivesse realmente o poder de escolha. Mas isso, mais uma vez, eu reforço. É a educação, é a cultura realmente do processo seletivo. E a gente precisa mudar isso. Com certeza. Não, e você destaca um ponto que eu, por exemplo, ali nos meus primeiros anos de carreira, uma forma de eu conhecer a empresa seria eu, por exemplo, buscar no site, né? Então, a gente vê ali quantas filiais ela tinha, onde que ela tinha filial, se ela tinha participação em outros países e coisas desse tipo. Hoje, acho que até com a comunicação fluindo muito mais, principalmente ali dos grandes executivos, você consegue acompanhar a própria empresa dos diversos canais, né? Seja ele no YouTube, seja ele ali no Instagram. Então, você consegue acompanhar os profissionais que ali trabalham de diversas plataformas possíveis, até para você ver se você tem ou não tem sinergia com aquela casa, né? Então, por exemplo, o próprio podcast, ele foi criado para refletir aquilo que a gente acredita como empresa, né? Então, hoje na empresa, na Frente Corretora, tudo aquilo que é falado aqui no Pra Frente Cast está em linha com os nossos valores, né? Então, ele acaba trazendo para aqueles que querem, por exemplo, um dia trabalhar na Frente Corretora,
assistir qualquer um dos nossos capítulos, acompanhar os executivos ali nas redes sociais, já vai ter ali uma percepção do que seria trabalhar com a gente, né? Quais são os desafios, a forma como que a gente gosta de se comunicar, enfim, situações como essa. Então, hoje eu vejo que há mais transparência, dá para você buscar muito mais, né? Do que você chegar, como você bem destacou, numa entrevista, ou sem não saber nada, ou chegar com informações extremamente rasas, né? Eu tenho... E você até destacou nisso, eu quando faço alguns recrutamentos, ou eu posto a vaga, e aí as pessoas se candidatam e eu faço a triagem, mas praticamente em todos os casos, eu ativamente vou lá e faço o recrutamento, né? Eu busco ali o perfil que eu gostaria e faço um convite ali para o profissional, para a gente ter ali um bate-papo, né? E é estranho, né, que assim, da forma como você destacou e que eu concordo, é interessante o profissional questionar. Questionar, obviamente, do ponto de vista o que está sendo esperado dele. Né? E eu vejo que, por exemplo, eu vou lá e faço um convite. Camila, tem uma posição aqui na minha estrutura, gostaria de conversar com você sobre. A pessoa quer discutir através da mensagem do LinkedIn. E geralmente eu falo que já foi eliminado. Né? Em vez da pessoa aproveitar a conexão para marcar e falar assim, cara, vamos tomar um café, vamos marcar assim. E neste bate-papo, ela aproveitar para tirar todas as dúvidas dela, parece que ela quer antecipar, né? Então, geralmente fala assim, não, já me fala, e juro para você, todas as perguntas assim, já me fala qual é o cargo e qual é o salário. Cara, como se a vaga se resumisse a carga e salário, e não tem nada a ver com isso, né? Eu falando agora como contratante, como profissional que contrata. A pessoa, ela pode ter a melhor formação acadêmica, ela pode concordar com o meu cargo, ela pode concordar com o meu salário. Se não houve uma empatia, se não houve ali uma mistura de entendimentos que os valores batem, ela não vai ser classificada. Então, assim, a entrevista geralmente é para você ter essa percepção de forma muito mais clara. Então, se torna cada vez mais imprescindível a conexão. Né? E a conexão, ela é gerada a partir ali da comunicação, né? Não de uma mensagem fria, mas de você estabelecer aquela conexão, né? Então, transformar algo mais, né, algo frio em algo um pouco mais, cara, palatável, que a gente tem ali um pouco mais de conhecimento. Se não foi daquela vez, pelo menos ficou o canal aberto, né? Eu tenho essa percepção. Excelente. A todo momento... Na Life Tech, eu tenho as duas bandeiras, né? Olhando para uma posição headhunter, B2B, então contratando para grandes empresas, ou empresas em expansão, a startup, e o B2C, que é ser job hunter, a mentoria realmente a orientação de carreira. Olhando para essas duas pontas, tá, Carlos, e trazendo isso que você apresentou, é de extrema importância você ter claro, né, o que realmente você vai levantar naquela entrevista ou naquela posição. Quando eu tenho uma posição para o meu cliente, para contratar um profissional, nós trabalhamos com abordagem e hunting ativo nos concorrentes. Sim. Por quê? Não que eu não divulgue as posições em questão, tá? E que realmente a gente está em andamento ou trabalhando. Mas as candidaturas, elas são fracas. São profissionais desesperados, como a gente tem comentado até agora. Quando eu entro com o hunting ativo, é porque eu quero realmente olhar para aquele mercado, para os concorrentes que já sabem lidar com aquele ambiente, e o risco de errar numa contratação ela é muito menor. Por quê? O profissional ele já está ambientalizado naquele sistema, né? Claro que de uma empresa para outra, mesmo que a gente esteja falando do mesmo produto, o processo operacional ele pode ser diferente, né? O fluxo em si, workflow, como eu falo, né? Mas não totalmente discrepante ao ponto da pessoa não conhecer absolutamente nada. Ela já tem o domínio. Então, minimiza o risco. Mas não quer dizer, né, que ela pode se conectar ou não com aquela empresa. E ela não vai saber disso sem antes conversar com o gestor. Então, eu sempre recebo negativas, quando sempre é muito forte, né? Mas na maioria das vezes. Maioria, os profissionais que estão no concorrente, mesmo não abrindo o nome do meu cliente, se eles estão bem, eles não querem nem conversar. E a pergunta, né, é se quer participar do processo, a resposta vem exatamente essa. Qual é o salário e qual é o cargo? E eu tento realmente ainda insistir em converter isso num bate-papo comigo, principalmente, olhando para o processo seletivo,
objetivo a fim de, primeiro, conhecer o profissional, né? E é o que eu falo, cara, eu quero te conhecer, quero entender sobre você, eu quero conhecer os seus objetivos e projetos de carreira. Sim. Se fizer sentido qualquer tipo de evolução, aí sim eu vou falar sobre o meu cliente, sobre a oportunidade que eu tenho aberto, para que vocês se conectem. Ok. Evoluímos uma pequena etapa só. Sim. Eu fui para uma conversa com um candidato. Nessa conversa, eu consigo clarear se realmente ele tem um perfil que ambientaliza com o meu cliente, se o propósito dele tem conexão ou não com a empresa, né? E a job description da match, né? Sim. Consequentemente, eu me sentindo confortável e dando realmente esse resultado positivo, eu abro para o candidato qual é a empresa, para que ele também tenha esse poder de escolha, principalmente, e investigue sobre o meu cliente e a posição, né? Isso tem que fazer sentido. Então, não é uma posição de prateleira que eu tenho que encaixar esse profissional porque ele está no concorrente a qualquer custo. Sim. Às vezes, ele simplesmente está lá. Mas não é lá o lugar real dele. Ele não quer estar lá. E aí não fecha a conta, né? Sim. E é estranho, né? Porque óbvio, né? Eu consigo trazer aquilo que eu vivi na minha vida, né? A forma como eu penso e, novamente, né? Não estou destacando que a forma como eu penso ela é certa ou ela é errada. Toda vez que alguém me chamou para alguma conversa, seja um headhunter, sejam ali CEOs, né? Eu sempre fui conversar. Porque a minha mentalidade, ela sempre foi extremamente separada. Uma coisa é a conversa, outra coisa é a mudança. E eu também tenho essa percepção, e aí eu como contratante ali, quando estou buscando a vaga, às vezes a pessoa ela nem sabe do que eu estou falando, qual é a oportunidade que eu estou disposto a, vamos dizer assim, a apresentar para ela, ela já fala não. E às vezes ela está até frustrada ali com o trabalho, né? Ou não tem ali uma grande perspectiva, mas ainda não caiu naquele lado de, nossa, eu quero mudar. E ela deixa passar ali muita oportunidade, né? Eu acho que você conseguiu colocar de uma forma muito mais serena, muito mais clara esse meu pensamento de uma coisa é a conversa, outra coisa é a mudança, né? As minhas últimas mudanças, elas aconteceram ali de forma um pouco mais intencional, né, da minha parte. Não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas a forma como eu encontrei até para aumentar ali a questão da conexão foi o chamado café, né? Então, Perfeito. por exemplo, a Camila, ela ocupa uma posição, obviamente que vai ter que ser uma posição ali de tomada de decisão, porque senão não vai nem ajudar muito. E eu pedi ali para tomar um café com a Camila, e nesse café com a Camila, eu falei, Camila, tô com um projeto X, estou pensando em fazer uma mudança, né? Nessa minha nova etapa, eu estou almejando A, B e C, né? Por quê? Porque às vezes eu estou ótimo onde eu estou, mas para o meu próximo passo de carreira, eu não vou ter, por exemplo, esse A, B e C. Não. Então, quando eu já destaco que isso é importante para mim, já fica um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Se você souber de alguma oportunidade, enfim, se você vê algum match, você me comunica. Então, assim, as minhas últimas mudanças de carreira foram todas nesse modelo, né? Porque acaba sendo mais fácil, estabelece muito mais conexão, né? Das pessoas estarem ali perto de você, conhecendo você, né? Então, assim, eu acho que é uma metodologia que funciona bastante. Por isso que eu destaquei, né? Eu acho que é inteligente quando a pessoa atira de todos os lados, né? Ela se candidata na vaga, mas ela tenta estabelecer alguma conexão com alguém que tem ali o poder de decisão dentro da empresa, busque ali maiores informações, né? Do que simplesmente sair atirando e vamos ver no que vai dar, ou simplesmente nem dando a oportunidade da conversa para o headhunter ou para a área de recursos humanos, para a área de recrutamento e seleção, ou para o próprio gestor que está indo diretamente com ela, né? Excelente. 2 pontos aqui eu vou levantar em relação a isso. Complementando do processo. Quando a pessoa não quer conversar comigo, eu insisto para que eu consiga essa conexão anyway. Né? Independente do processo seletivo, eu insisto em conversar para conhecer o profissional. Primeiro, para mim, como headhunter, é o meu portfólio, é o meu material de trabalho. Então, quanto mais profissionais eu conhecer, melhor. Ela fica ali no meu banco, porque a partir dessa conexão com a profissional, eu consigo entender a objeção dela, dele, né? do profissional em si. E se não for dentro da posição em questão que eu esteja trabalhando diretamente, pode surgir uma outra. E aí eu vou lembrar dela, né? E vou abordar novamente, atualizando o cenário.
Quando eu abordo um profissional que esteja buscando uma recolocação, que realmente esteja num momento de desemprego, né, eu conheço esse profissional, entendo as motivações dele, mas eu trago um racional para que ele entre nessa linha de stalkear, na verdade, o mercado que ele quer atuar. Sim. Então, o primeiro ponto é fazer ele ter essa consciência de escolha. Segundo ponto é orientar ele a conhecer a maioria das empresas, 5, 10 empresas daquele nicho. Sim. Por quê? Ele tem uma visão macro, é como se estivesse fazendo um mapeamento do mercado que ele quer atuar. Então, ele conhece as empresas desde as mais inspiradoras, na visão dele, quanto as mais fracas. E consegue se conectar e ter uma visão como um todo, de todas. Né? Então, definindo 10 empresas, eu vou conhecer o gestor da minha área. Se o gestor tiver realmente conexão comigo, ele pode me ouvir, sentar para tomar um café como você faz. Não tendo uma posição no momento, ele pode lembrar de mim no futuro. Então, nesse network, nessa conversa, eu consigo ter visão do gestor e da empresa, de médio e longo prazo. Imagina só, Carlos, um mapeamento de todas as empresas que você realmente gostaria de trabalhar e você ter a visão delas. Sim. Olha o poder que você tem, mesmo que não seja imediato o início, em algum momento você entra em uma dessas empresas. Você já tem a visão de todas. Você consegue ter a estratégia de todas numa simples conversa. Então, não é só uma conexão. É visão de mercado, é o preparo realmente. Se eu estou entrando num segmento de logística, eu vou conhecer desde a mais forte quanto a mais fraca. O que a mais forte está fazendo? Porque eu já conheci o gestor, já conheci a empresa, já entendi a cultura. E a mais fraca, o que precisa melhorar? E olha só que bacana, né? Acrescentando, nem sempre a mais forte, a maior, talvez seja a empresa que eu queira estar. Sim. Eu talvez escolha a menor, aquela que realmente está precisando de uma pessoa estratégica e que a minha voz ela seja ouvida. Sim, verdade. Pela liderança, pela gestão da companhia. Às vezes, na grande, eu sou simplesmente um número que vou operacionalizar. E não tem certo e errado, Carlos. Sim. É momento, é opção. Onde você quer estar? Onde realmente te enquadra, onde você tem valor agregado. E aí sim você se posiciona melhor, você consegue entregar aquilo que realmente você quer. E a satisfação, né, a meritocracia, não Sim. só financeira, ela vai acontecer naturalmente. Claro. O meu pai ele falava bastante assim, né, para mim, né, e aí ele sabia o perfil, né, o meu perfil. Ele destacava, filho, trabalhe ali numa empresa que tenha, ele falava, né, o teto alto, né. Então, o teto alto é a oportunidade de crescimento. Né? Então, eu acho que isso é algo fantástico. Né? E eu concordo com isso que você destacou. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer parte de uma mudança, ela quer mudar, ela quer no sentido participar de toda a criação de um modelo, por exemplo, operacional, ela vai se destacar muito mais numa empresa menor. Que está começando, que seja ali, às vezes, numa fintech, que seja ali num family office, que seja ali numa empresa, numa startup. Empresas que estão começando, que, de certa forma, vão precisar da força dela na criação desse modelo. Né? Se a pessoa ela tem esse viés e vai trabalhar numa empresa que já tem 300 anos de mercado extremamente estruturada, ela vai se frustrar, porque ela não vai ter a oportunidade de remodelar os modelos operacionais que já lá existem. Né? Então, isso traz ali já uma reflexão bem interessante. É óbvio, né? Eu também até sempre destaco. Quando a pessoa ela vai trabalhar, por exemplo, numa startup, ela tem que ter a ciência de que o nível de esforço dela e de criação vai ser muito maior do que ela já chegar numa empresa que está com um processo 100% estabelecido. Né? Então, eu às vezes tenho ali amigos que falam assim, nossa, eu cheguei lá na empresa e eles não têm nada. Eu falei, mas o que eles são? Quantos anos eles têm no mercado? Não, tem 6 meses. Sim, mas essa é a magia, poxa. Né? Esse é o legal de você estar numa empresa com pouco tempo trabalhando, né? Pouco tempo de atuação, e vai te dar a oportunidade de você fazer a criação de tudo. Né? Agora, se a pessoa já quer algo mais estruturado, não vai adiantar ela ir, por exemplo, numa startup, numa empresa recém-constituída, que ela vai se frustrar. Né? Um ponto que me chama a atenção, e obviamente que eu não quero cometer o desserviço de ter você aqui e não utilizar ali o conhecimento, é meio que normal ou natural, imagino eu, de que ali na busca de uma recolocação, o profissional ele comece, pelo menos nos primeiros passos, indo de forma lobo solitário, né? Ele vai ali sozinho. Em que momento
ali deste processo, ele deveria parar e pensar em procurar ajuda ali de um profissional, por exemplo, de um headhunter para atuar ali como assessor dele, ou uma pessoa que faz ali a mentoria dele, ou que ajude ele na tomada de decisão, porque, sei lá, enfim, alguma coisa ali não está funcionando. Existe esse momento? Existe. Na verdade, tem algumas características desses profissionais que chegam na nossa mentoria. Ou ele está na empresa e quer se movimentar, ele quer sair da empresa e não tem tempo, tá? Então, ele busca o nosso apoio justamente para trazer essa estratégia de posicionamento no mercado e alavancar as oportunidades para ele de uma forma mais direcionada. Porque esse movimento requer de tempo mesmo. Sim. E qualidade, né, Carlos? E os profissionais que estão já, né, no mercado, eles chegam, todos, na verdade, chegam num momento bem frustrante, né? Ou ele já participou de algumas entrevistas e não passa em processo seletivo, isso frustra, isso acaba tirando um pouco mais da credibilidade, né, até do potencial de qualidade do profissional. Sim. Então, ele começa a se questionar, poxa, será que eu não sirvo mais para esse mercado? Não tenho mais lugar, eu tenho que mudar de carreira. E são detalhes que fazem toda a diferença para uma entrevista. São microprocessos que eu falo, né? O recrutamento e seleção. Então, cada etapa, cada evolução tem um diagnóstico. Exemplo, se eu me candidato a muitas posições e não sou chamado, atenção no LinkedIn, sim, atenção no seu perfil, na sua descrição. Talvez não esteja atrativo e aí você vai se aplicar e não vai cair realmente no filtro de qualificados a uma posição. Ah, não, Camila, mas eu sou visto pelo mercado, eu sou chamado para entrevistas, mas eu não passo. Já fiz 8, 10 entrevistas e não fui aprovado. Alguns pontos de alerta. Nessa etapa, você está se posicionando mal. Você está fazendo uma entrevista sem qualidade. Então, por que está acontecendo isso? Quais são as empresas que você se posicionou, que você teve a oportunidade de se apresentar? A, B, C, D. Tá. Qual é o mercado que você quer trabalhar? O Z. Então, por que você está se posicionando nessas? Se não é o seu público-alvo, a conexão não vai acontecer. Então, vamos para o Z. Quais são as do Z? E aí volta no que a gente conversou de realmente ter o seu stakeholder, né? Quais são as empresas do seu foco. Ou não, estou na empresa certa, cara, era a empresa do meu sonho, Camila. E eu fui muito mal na entrevista. Por quê? Fiquei ansioso, fiquei nervoso, não sabia o que falar, para quem falar. Com quem você conversou? Com RH. Então, me conta o que você apresentou nessa conversa. Falei sobre os meus resultados, falei sobre a estratégia do meu mercado. Tá. O RH, ele tem uma conversa direcionada para soft skills. Ele quer saber sobre, se você é uma posição de liderança, ele quer saber sobre o seu conceito de gestão, como é que você trabalha com a sua equipe, como você trabalha com o seu time, como é que você se posiciona na questão de clima da empresa. Não é falar de número e resultado. Não, falei com o gestor. E aí, como foi essa conversa? Eu falei tudo o que eu deveria ter falado para o RH, então, Camila. Pois é. Então, se você tem 1 hora de entrevista, que é a média que você tem, né, para um bate-papo, você não tem 1 hora de fala, você tem 30 minutos. O que você precisa falar e para quem você vai falar em 30 minutos? Você tem que estar preparado. Lembrando que é um tiro de sniper que a gente está dando aqui. Então, se você perder essa oportunidade de 30 minutos... Cara, volta para o final da fila e tenta uma outra chance, né? Mas pode demorar essa nova oportunidade. Você tem que estar preparado e é esse preparo que a gente oferece realmente. Qual é a sua fortaleza para aquilo que você vai falar direcionado para a pessoa que vai realmente ouvir? Se é o RH, se é o gestor, o que você vai falar para cada um e... aí sim você vai ter a escuta ativa, né? O brilho e a conexão entre ambas as pontas e ter um bom problema. Vamos lembrar do processo? Então, estou mapeando o meu mercado, eu sei quais são as empresas que eu gostaria de trabalhar e falei com 3 delas. Dentro dessas 3, é fechar a sua shortlist de empresa, de oportunidade. E aí sim... pode vir uma posição ou 2 propostas, né, para que você tenha essa escolha. Cara, realmente, diante de todo o cenário, ambiente,
posição em questão, salário, gestão, eu faço a minha escolha, né, correta e que realmente atenda todas as minhas expectativas. Olha só você invertendo o jogo, né? Você passa a ser um candidato sorteado por uma posição e você passa a escolher realmente a empresa que você gostaria de trabalhar com clareza, sabendo, inclusive, o ônus e o bônus daquela empresa que você vai despender o restinho ali dos seus próximos anos, né? Então, não tem o mundo fantástico de Bob, a empresa perfeita, ela não existe, não adianta você esperar por isso. Você tem que simplesmente ter clareza do momento da companhia, os desafios que elas estão passando, para que você entenda qual difícil você escolhe, né? Qual é o mercado, o mar que você quer mergulhar? Quer pegar jacarezinho ou você quer pegar uma onda maior que você realmente mergulhe nela? E tá tudo bem. Perfil é perfil, só tem que ter essa conexão perfeita. Verdade. Um ponto que você destacou e que me chama muito a atenção é a questão do LinkedIn. Eu acho que hoje o LinkedIn é ali a maior plataforma, vamos dizer assim, de recrutamento e seleção e também network profissional que eu conheço, né? Eu vejo muito, e aí, obviamente, eu estou trazendo o meu lado, vamos dizer assim, operacional, que eu vejo dia a dia, e você vai precisar fazer o aspecto mais técnico, né? Eu vejo, às vezes, assim, por exemplo, sei lá, eu vejo muitos colegas criando perfis no LinkedIn que são extremamente desconexos daquilo que eles de fato são, né? Ou eles colocam de menos, ou eles colocam demais na falsa sensação, principalmente no demais, de que aí sim vão me chamar para uma posição, né? A problemática de, por exemplo, você é um analista júnior e você coloca lá uma descrição completa, por exemplo, de um analista sênior, é de que quem vai te chamar porque você está se descrevendo como um sênior. E aí, quando no primeiro bate-papo, seja com Headhunter ou com RH, ele vai ver que você não é nem metade daquilo que está escrevendo lá e você acaba perdendo uma oportunidade. É óbvio, às vezes a ideia do pensamento é eu só vou sair daqui se for para uma posição maior. Sim, mas você perde a desconexão relacionada ao conhecimento, né? Então, eu, quando faço o recrutamento e eu olho, às vezes até chamo atenção, falo, nossa, mas tão pouco tempo de carreira. Porque eu vejo assim, às vezes o profissional ele acabou de entrar na pós-graduação, ele coloca lá especialista. Às vezes, para você chegar num grau de especialista, você demora anos para se tornar especialista. Eu, pelo menos, quando estou fazendo recrutamento e eu olho isso, eu já elimino. Porque eu falo, cara, se ele não está conseguindo ser sincero com ele mesmo na hora de escrever o próprio currículo, imagina o que ele vai fazer na minha operação. Né? Então, esses detalhes, eles já, de certa forma, eles já chamam a atenção. Ou ele coloca alguma coisa que é muito técnica e você fala, opa, legal esse cara ter isso, né? Mas você faz uma pergunta daquele ponto e ele não sabe responder. Então, assim, claramente eu, pelo menos, eu já falo, mas que mais que ele, de certa forma, está me omitindo ou ele está colocando na verdade dele, né? Então, eu vejo muito disso no LinkedIn. Você também tem essa percepção ou qual que é a sua dica ali para evitar esse tipo de problemática? Carlos, você é um profissional de compliance. Sim. Sinceramente, os candidatos que esbarram ali nos seus processos tem que ser impecável, Sim. né? Porque justamente é a sua função. Se você está olhando para a contratação no seu time e o profissional ele já começa pecando na descrição, no posicionamento dele no currículo, como ele vai trabalhar com você em compliance? Se né, no próprio material, no próprio perfil, ele já está modificando, né, algumas informações que não são verdadeiras. Então, Sim. já com certeza estaria descartado aí no seu pré-requisito. Mas, primeiro, a própria transparência ela tem que acontecer, você tem que se conhecer, você tem que ter ciência de onde você está, para onde você quer ir, né? Tem profissional, principalmente na área de vendas, Carlos, acontece muito isso. Eles sabem se vender, eles sabem se posicionar. E muitas das vezes a questão da malícia da venda se confunde, tá? Quanto ao potencial do candidato em questão. Então, ele pode escrever que ele foi um líder, né, de equipe, que ele foi gestor de uma regional, e ele pode vender isso em entrevista porque ele fala super bem. Só que, como você mitiga esse risco antes da contratação? Porque
Também tem o gap dos gestores, né? Em seleção, tem muito gestor que não sabe fazer a entrevista, que não sabe fazer a seleção e vai pela emoção, sem conhecimento técnico propriamente dito daquela avaliação, daquele profissional. E cada entrevista ela é única, não tem como você usar a mesma metodologia para todos os candidatos. Porque como você vai se safar desse perfil vendedor? Você vai acreditar na lábia dele, você vai comprar o que ele está vendendo de serviço, né, que ele pode oferecer para a sua empresa. E no dia a dia você vai se frustrar porque ele não é um líder, ele não é um gestor, ele simplesmente gostaria de ser, mas ele não está preparado. E aí rompe a primeira conexão que houve em processo seletivo. Ele não vai te entregar o resultado porque ele não sabe fazer aquilo. Então, na entrevista, não deixe se levar pela emoção, tenha sempre a técnica de todas as questões que você quer levantar, independente da criticidade da vaga, da área da vaga, né, em questão. Esse profissional ele tem que fazer simplesmente uma liderança de 10 regionais e cuidar de 30 profissionais. Como você levanta essas questões para saber se ele dá conta disso mesmo? No Tecniquez, entrevista por competência, avaliando o método de gestão dele, quais foram as dificuldades, quais foram os cases de sucesso e insucesso, e está tudo bem. Tem gente que tem até medo de falar aquilo que não deu certo, né? Mas vamos pensar no racional lógico. Todo mundo teve 100% sucesso na sua função? Não. Então, não tenha medo de expor aquilo que não deu certo na sua experiência. Quem te questionou isso, ela quer ouvir, né? O profissional ele quer ouvir realmente a verdade. Então, mesmo que seja uma experiência frustrante para você, em algum momento, isso é case de sucesso. Não deu certo. O que você faria diferente hoje, com a maturidade, com a experiência que você vivenciou? Né? Quem dera toda a carreira ter sido mil maravilhas. Sim. Eu errei muito. Eu errei e não tenho vergonha de dizer, né? Nem todos os processos seletivos realmente tive sucesso. Em alguns momentos eu coloquei um profissional que realmente não tinha perfil com aquela cultura, com aquela vaga. E, inclusive, essa experiência é que me fez ter a coragem de empreender e falar, cara, eu vou fazer o processo seletivo com qualidade e vou ser transparente com o meu cliente naquilo que realmente existe e não por um número, por um resultado, por uma diretriz que alguma marca e uma multinacional me coloca diariamente, né, para executar. Então, olha a diferença, olha o detalhe, olha realmente as entrelinhas de cada avaliação, de cada processo seletivo. Sim. Uma pergunta que sempre assim, sempre me pairou, né? Queria que você me ajudasse nesse ponto, né? Qual que é a preparação que tem que ter ali, por exemplo, um profissional quando ele está pensando nesse modelo de recolocação, tá? Eu vou te exemplificar. Outro dia eu estava com uma problemática dentro da empresa de que eu precisava ali de uma determinada certificação para atuação, né? Eu fiz ali todo o modelo de comunicação de forma correta. Eu falei, olha, eu preciso dessa certificação, eu preciso que você se certifique, né? A profissional ela estava se sentindo ali já meio pressionada em relação à certificação. Isso porque a gente já tinha alinhado ali previamente que era necessário, né? E aí houve ali um momento e falou assim, eu acho que não está tendo mais match meu aqui da empresa, né? Eu senti, e obviamente talvez erroneamente, de que aquela ausência de match era, na verdade, talvez uma fuga para tentar buscar uma recolocação de algum lugar que talvez não cobrasse dela a certificação, né? Eu acho que ela teve ali a oportunidade de ser entrevistada por uma outra empresa concorrente que pediu a mesma coisa, né? E aí, até na conversa, ela falou assim, tá todo mundo pedindo isso, né? Sim. Né? Então, o que se preparar? De qual a melhor forma, assim, para você se preparar? Para você não achar que você está saindo de um problema, quando, na verdade, é uma tendência de mercado, é um padrão de mercado, né? Determinada certificação, determinado comportamento, né? Eu vejo muito que pelo menos, eu contrato muito ali, as pessoas em geral contratam muito ali pela capacidade que está sendo destacada no currículo, resultados, entregas, mas basicamente todas são demitidas por comportamento, né? O comportamento que geralmente desliga, né? Que não dá para você às vezes pegar 100% ali numa entrevista. O que você traria ali de dica, de sugestão, principalmente ali para o candidato, em termos de preparação antes de fazer ali uma recolocação? Carlos, dentro do cenário que você me apresentou, eu vejo uma empregabilidade.
Só. Ela queria um emprego. Ela não quer ser desenvolvida, ela não quer desenvolver, na verdade, novas habilidades. Ela quer um trabalho para ter um salário e pagar as contas. Quando você força um profissional dentro daquilo que você quer como empreendedor, né, e como gestor, contratante, e não condiz com o que o profissional realmente quer para ele, aí é desconexo. Não tem a fluência. Sim. E isso é colhido em entrevista. Sinceramente, eu não contrato cobrando um profissional de algo que ele não tenha já ou pronto ou em andamento. Porque se ele tiver que começar já estando numa operação, talvez isso fale. Porque ele não começou já? Por que ele não buscou isso antes? Né? E qual é a ambição realmente dele de ter aquilo que eu gostaria que ele tivesse? Às vezes é uma expectativa minha e não do profissional. Ele não quer crescer, ele quer simplesmente estar ali naquela cadeira para sempre, né? E é engraçado, né? Eu gosto desses nossos bate-papos, né? O Pra Frente Cast, ele me traz essa oportunidade incrível, né? Sim. Quando eu tenho ali alguma linha de pensamento, né? E eu tenho ali um convidado como você que consegue traduzir em palavras algo que estava ali na minha mente, né? Eu tenho, às vezes, até nessa linha, é muito engraçado que no momento ali da entrevista, quando eu pergunto assim, você tem algum problema de fazer, por exemplo, hora extra? Ninguém até hoje, Camila, ninguém até hoje falou algo diferente de assim, olha, cara, se precisar de mim, eu tô aqui, se precisar virar à noite, eu viro à noite, se precisar vir de sábado e domingo, eu venho de sábado e domingo, né? Você fala, caraca, tá com super energia, né? Aí você contrata, às vezes, essa pessoa e fala assim, cara, preciso de você 10 minutos hoje. Puta, logo hoje não vai dar, né? Então você vê essa desconexão, às vezes, no momento, entre aspas, no qual há uma necessidade prévia e depois quando, cara, já não tem a necessidade de eu ter ali algum discurso nessa linha, né? Enfim, é algo bem interessante. Tá aí a descrição do candidato vendedor que eu acabei de falar. Se vendeu. Verdade. Vendeu. Como mitiga isso? Como minimiza esse risco? Tá bom. Me conta uma situação, então, que você estava na empresa e precisou despender mais tempo do que o contratado ali, né? O combinado. E talvez tenha uma situação, talvez não. E aí, como é que você questiona ainda mais se realmente aquilo que ele nunca fez pode acontecer com você? Olha, tenho eventos, tenho horários aqui, talvez que precise de mais disponibilidade sua no final de semana, tudo bem, mas se eu não tiver o seu aceite, né, eu posso te cobrar isso no futuro? Como é que você alinha isso? O combinado nunca vai sair, cara. Sim, com certeza. Minha amiga, assim, o bate-papo com você sempre vai fluir de forma plena, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está aí chegando ao final. Eu queria te abrir aqui para suas considerações finais relacionadas a tudo isso que a gente falou, sobre recolocação profissional, sobre Headhunter. Fique ali 100% à vontade, o espaço é seu. Muito obrigado aí pela oportunidade da conversa. Imagina, mais uma vez eu que agradeço, Carlos, essa oportunidade de falar sobre esse tema super importante, né? E de extrema relevância para todos, para o profissional que está hoje realmente na sua cadeira, questionando sobre o próximo passo ou insatisfeito, incomodado com o seu dia a dia. Por favor, nos procure. A gente pode realmente entender, ouvir, e cada história ela é única, para que a gente realmente ajude esse quebra-cabeça do mercado de trabalho se encaixar. Esse é o meu objetivo final. A Life Tech, ela preza pela qualidade em todos os processos. E o meu sonho de consumo até o último dia da minha vida é realmente colocar as pessoas nos lugares certos. Até parece aqui um romantismo da minha parte, mas é o meu propósito, é o propósito da minha equipe, de todas as diretrizes que realmente a gente preza para que todos tenham a sua felicidade profissional e pessoal. Sim. Uma coisa linka a outra. Com certeza. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Pessoal, grandes dicas da minha amiga Camila Storelli, né? Nos acompanhe o Pra Frente Cash, me acompanhe a Frente Corretora, a Life Tech, a Camila, que com certeza sempre vão ter ali dicas super valiosas. Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.